Sim, ele venceu por nós. Mas tomar posse dessa vitória depende de mim e de você. É a luta nossa pessoal. Jesus foi lá. Quais foram as tentações? Primeiro, ele disse, Senhor não, mestre, vai lá, faça dessa pedra virar pão. Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gula. Mas você vai falar assim, é gula. Mas se nós entendermos, gula não é só comer. Gula, comida. Gula, bebida. Gula, sexo. Então a luxúria, ela é prima irmã da gula. Do excesso, daquilo que nada satisfaz. Tem pessoas que nada satisfaz, o amor não satisfaz, se desdobra para a pessoa e a pessoa nunca é feliz. Então, quando nosso Senhor disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele deu a cura. Ele deu a cura para o ser humano. Ele venceu o inimigo para mostrar, eu venci, vocês podem vencer. De que forma? A gula se faz através, sim, de um antídoto maravilhoso, que é a temperança. Depois, teve a segunda grande tentação, que foi, se olha este reino, esse monte de reino no pináculo do templo, se você quiser, eu te dou tudo isso. O Senhor disse, não, adorarás ao Senhor teu Deus. E nesta hora, qual é a grande doença que Jesus foi tentado, nós fomos tentados? Você vai ver que eu vou falar às vezes pecado, às vezes eu vou falar doença espiritual, e exatamente para dar essa ideia, porque é isso mesmo. O pecado é uma doença espiritual, que é próprio para nós, pessoas decaídas pelo pecado original. Foi a soberba. A avareza. A avareza. A avareza de querer ter tudo. E Jesus respondeu, não, eu não vou te obedecer. Adorarás ao Senhor teu Deus. Depois a terceira, diz, se você me adorar, eu te darei todos os reinos. Aí ele disse depois, joga daqui para baixo. E os anjos te pegarão. Jesus disse não. Por que ele disse não? Porque ele estaria incorrendo na vaidade, no orgulho. Então, quando eu te falei que as três coisas, soberba, avareza e gula. A soberba Jesus destruiu não pulando do pináculo. A avareza, quando ele renunciou os reinos. E a gula, quando ele não transformou a pedra em pão. Essas três tentações foram vencidas. Mas você vai falar, mas se ele venceu, e você diz que ele venceu por nós. Sim, ele venceu por nós. Mas tomar posse dessa vitória depende de mim e de você. É a luta nossa pessoal. Vou te contar uma história de Santo Antão. Santo Antão, teve alguns santos que brigaram diretamente com o diabo, com os demônios. Vamos à palavra, então. Alguns é diabo mesmo, outros são demônios. Expliquei a diferença. Diabo é o chefe e os demônios são os anjos caídos. Para ficar claro, não é, poderia ser explicado melhor, mas eu não estou aqui para dar aula de teologia. Santo Antão foi um. Outro foi São Padre Pio de Pietreutina, que eu sou devotíssimo. Todo ano eu estou indo lá. É o protetor da obra Evangelizar é Preciso. É uma escultura dele dando a pancada num demônio, né? Exato. E São Pio de Pietreutina foi que me levantou da cama. Ele foi a graça que eu recebi dele, de São Pio. E ele me escolheu. E ele escolheu a obra Evangelizar. Eu não escolhi. Tanto que, quando agora estou para a Terra Prometida,
que é terra prometida, um terreno onde vou poder construir um centro de evangelização, que hoje eu tenho uma igreja. Você precisava ir em Curitiba, viu? Eu gostaria muito que você fosse a Curitiba. Vamos marcar. Eu quero que você vá lá. Adoro lá. Você vai ver a igreja, que é um santuário, e embaixo, no porão, é simplesmente uma rádio e TV nacional. Nacional, padre? Não seja exagerado. Eu sou. Por quê? 20 capitais no Brasil, incluindo o Rio de Janeiro. Canal aberto. 200 cidades, canal aberto. Via satélite todo o Brasil, é uma televisão nacional. Então, ele escolheu ser nosso protetor. Mas voltando, e outro que também apanhou muito foi São Curadars, que é o padroeiro dos padres. Mas voltemos a Santo Antão, a história de Santo Antão. Santo Antão estava brigando com o diabo. Uma briga ferrenha, e ele gritando: misericórdia, Senhor, misericórdia, venha me ajudar, Senhor, misericórdia, eu não vou conseguir sozinho, Senhor, misericórdia, vem em meu auxílio, Senhor. E venceu. Quando venceu, Jesus apareceu. Ele falou: não, para, largue mão. Eu te chamei o tempo todo e você não veio? Agora que eu venci, você veio? Ele falou: eu estava aqui. Eu estava aqui. Mas o senhor não fez nada. Eu estava olhando você lutar. Porque cada luta contra o inimigo era um ato de amor ao meu coração. Então a luta do homem contra o demônio é um ato de amor a Deus. A luta do homem contra a injustiça é um ato de amor a Deus. Uma luta do ser humano para que haja menos pobres miseráveis é um ato de amor a Deus. Você entende que nós estamos falando dessa luta, essa luta espiritual e essa luta material? Porque quando nós falamos de gula, avareza, soberba, inveja, ira, luxúria, preguiça, nós estamos falando de pensamentos que são nos colocados. Você vai falar: mas o pensamento é um pecado? Não. Pensamento não. Pensamento, ele vem e ele é inspirado pelo mal. Agora, a partir do momento que eu dou vazão a este pensamento, a partir desse momento que eu incentivo e começo a maquinar a minha ira, torna-se um pecado. Então nós temos que cuidar muito nesse aspecto, porque, por exemplo, falando aqui da luxúria, tem um texto que nos fala muito claro de São João, que diz assim, escuta para você ver sobre a luxúria: porque tudo o que há no mundo, não ameis o mundo. Você entende a palavra mundo aqui? Não de uma forma negativa. Não ameis a mundanidade. O Papa Francisco fala muito disso, mundanidade. Eu não sei se o teu ouvinte vai ter telespectador, porque tanto telespectador como ouvinte, né? Vídeo e áudio. Se ele vai entender que eu não estou desprezando o mundo, mas é essa visão negativa que o mundo dá. Essa briga, esse jogo de poder, essa coisa suja que o mundo está vivendo. Então, não ameis esse mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o Pai. Porque tudo que há no mundo é conscupiscência da carne. Concupiscência é formado pela carne, o desejo da carne. Desejo da carne, a pornografia. O desejo da carne, a sexualidade sem medida. O desejo da carne é acumular demais. O ser humano acumula. Por que as grandes brigas? Por causa de petróleo, de poder. E diz depois, a conscupiscência dos olhos. Sabe o que é isso, Vilela? Não. Olho gordo. Hoje está na Bíblia, padre? Sim, senhor. O olho possessivo. Cuidado com esse olho de posse. Cuidado com esse olho de ganância. Nós estamos falando dos 7 pecados capitais. E nós temos que nos curar disso. Nós não podemos aceitar isso em nós. A grande luta de todos nós, inclusive foi de Jesus, é afastar estes espíritos ruins de me manipular. Muita gente diz que nós somos marionete de Deus. Eu nunca. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade plena, a ponto de aceitar que optemos pelo inferno.
deve ser dolorido para Deus. Poxa. Porque o inferno não é que Deus... A gente pensa assim, quando Jesus voltar, ele vai mandar para o céu, para o inferno. Não. O inferno é uma escolha. O céu é uma escolha. Claro, somos redimidos por causa de Jesus Cristo. Ninguém deseja o céu se não for por Jesus. Tudo é por Jesus Cristo. Mas o inferno é para aqueles que não querem viver com Deus. Então quem quer viver a conscupiscência da carne, conscupiscência dos olhos, o espírito do mal, não tem para onde ir. Então, nós temos que tomar os remédios certos. Olha essa imagem, não é? Do Pio lutando com o demônio? Exatamente. Forte, né? São Pio lutando contra o demônio. Então, São Pio, eu estava falando contra o demônio, também ele lutava, e você vai dizer, por que Deus permite lutar? Para mostrar Vem Jó também, né? o amor. Jó é um caso interessante. Primeiro, você nunca leia a Bíblia como uma história narrativa. Simplesmente como se fosse um livro. Existe sempre uma lição por trás. Nunca faça ao pé da letra. Estou dizendo que não existiu Jó? Não. Estou dizendo que foi romanceado? Sim. Ah, entendi. Então, mas o Jó é o primeiro livro que questiona algo no Antigo Testamento. Veja, no Antigo Testamento, eles tinham uma seguinte visão simples. Você é rico, você é abençoado por Deus. Você é pobre, você fez alguma coisa errada. Você tem saúde, você é abençoado por Deus. Você está doente, é castigo de Deus. Era essa a visão? A visão clássica do mundo judaico. Tá. De repente, as coisas vão evoluindo e o livro de Jó é o primeiro que vai questionar que uma pessoa que era boa, temente a Deus, uma pessoa que fazia os seus sacrifícios, que tinha bens, prosperidade, ele pode passar por dificuldade? A pergunta era essa. Porque era isso, ele tinha tudo na teoria. Ele tinha tudo. Foi quando o diabo se apresenta diante de Deus e Deus, por onde você está andando? Eu estava andando pela terra, meu senhor. E o diabo disse, eu vi tantas coisas boas. E Deus falou, você viu meu servo Jó, como ele é obediente? Obediente com família, esposa, filhos, com terra, com animais. Tire um pouco as coisas e você vai ver quem ele é. O que está se questionando aqui? Primeiro, começa a se questionar se realmente os os ricos são só os justos. Ou melhor, os justos são só os ricos. Se os de sãos de saúde são só os justos. Que o doente é abandonado por Deus. Aqui que começa a discussão. Quem é quem? E Deus permite tirando. E você sabe que vai tirando tudo, né? Vai tirando a esposa, vai tirando os bens, vai tirando os animais, a saúde, ele tem lepra. Puxa. Os amigos vão e zombam dele. E depois a própria mulher vai e faz uma locução que diz assim, Jó, você não é nada. Você não é nada diante de Deus. E aí o livro mostra que Jó, apesar de perder tudo, nunca se rebelou contra Deus. Isso só vai aparecer no finalzinho de Jó. Então é o primeiro livro que questiona, Vilela, o que nós vivemos hoje. Hoje existem ricos que são pessoas virtuosas e tem ricos que são ladrões. Existem pobres que são virtuosos e tem pobres que são ladrões. Que não é isso que justifica se a pessoa é boa ou é ruim. Esse é o questionamento que Jó dá a primeira resposta e Cristo, por sua vez, pega por completo. Então, ali está uma luta. Qual é a luta? Ser fiel a Deus. Deus deu, Deus tirou. Frase de Jó. Louvado seja Deus. É esse o princípio básico meu e seu. Nós devíamos estar nessa vida assim. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Isso é preciso desapego. Se não tiver desapego,
A gente não vive. Mas como é difícil, né? Olha, só pensar. Caixão tem gaveta? Não. Você vê aqueles faraós, eu fui no Egito, ficava impressionado, fui lá nas pirâmides, levei um grupo, né? Eu sempre estou peregrinando e não paro, né? Eu machuquei as costas, mas depois, entre a primeira e a segunda cirurgia, fui para a Terra Santa, quando podia, e fui para o Egito. Eu entrei naquelas pirâmides. Na mesma viagem? Na mesma viagem. Poxa, que legal. Fiz um adendo. Entrei nas pirâmides e eles falavam, aqui ficavam os tesouros, aqui ficava o deus Anubis, aqui ficavam os gatos, que na cultura egípcia afastava o mal. E os tesouros? Roubaram, saquearam. É. E aqueles faraós usufruíram de alguma coisa? Não. Nada. Você entende? Então, aqueles que tentaram levar no caixão os bens, eles se deram mal. E nós ainda estamos nessa ilusão. Você entende? De que pensar que eu não me desapego. Mas me desapego por quê? Que valor que eu dei àquilo? Porque, veja, a gente sempre tem que partir do princípio que a própria questão do amar. Depois eu volto lá no lembra que eu falei que Deus não precisa que nós o amemos? Eu disse que Ele se basta. Ele quer que nós o amemos porque nós precisamos dele e Ele sabe disso. A pessoa sofre num relacionamento. É traída num relacionamento. É abandonada num relacionamento. Eu escuto isso direto no rádio. E eu sempre tento fazer a pergunta para a pessoa: você ama? Amo. Mas que tipo de amor? Por quê? Quem deu poder a outra pessoa foi você. Foi você que colocou significado nela. Foi você que fez ela ser valiosa. Foi você que não, porque colocou significado, não via os defeitos, não via a profundidade das rugas, não via os maus hábitos. Mas foi você que colocou significado. Aqui no teu estúdio, se uma pessoa desavisada entrar aqui, vai falar: meu Deus, esse cara é um acumulador. É. Isso aqui não tem sentido para um negócio. Para você tem. Para mim tem sentido. Então, nós que damos significado às coisas, inclusive a quem amamos. Somos nós que escolhemos quem amar. Não, padre. Não é, a gente não escolhe o amor. Escolhe sim. Você pode ter um sentimento de empatia. Você pode ter uma atração sexual. Você pode ter um calafrio. Mas quem alimentou, quem foi dando poder, foi a pessoa. Isso vale para o amor, isso vale para a raiva, isso vale para o ódio. Por que a pessoa odeia tanto o outro? Porque ela insistiu em colocar na pessoa as suas frustrações. A parte do eu que eu não sou e queria ser, era a pessoa. Então eu odeio aquela pessoa, porque ela é melhor do que eu. Eu tenho inveja da pessoa. Você percebe que, no fundo, a cura, ela parte daqui? Lembra de um texto bíblico que Jesus disse, e é bonito isso: o que faz impuro o homem não é o que entra na boca. Por exemplo, eles achavam que não comem carne de porco até hoje, só os católicos, né, comem por causa de São Pedro. Ah, é? É, porque São Pedro estava lá em Jope, no mesmo porto que eu fui visitar, onde os Jonas saiu para fazer a viagem. Lá tem o Porto de Jope. E Pedro estava na casa de Cornélio e ele teve uma visão. Ele estava na varanda, ele teve uma visão de uma toalha branca que foi descendo. E naquela toalha branca tinha muitos animais, muitas comidas. E o anjo disse: Pedro, levanta e come. Ele: não, isso é impuro. Levanta e come. Ele comeu. A partir dali, quebrou-se o que é impuro.
E depois foi lembrado que Jesus disse: o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca. E ele usa até uma palavra engraçada, evangelista. O que entra pela boca, vem pela boca, vai para o estômago, e está na Bíblia, do estômago para a fossa. Ah, é? Nós sabemos em forma de quê, né? Claro. Não vou dizer aqui. Mas o que torna impuro o homem é o que sai do coração. A maldade, as rivalidades, as brigas, os desafetos, as invejas. Isso que sai do coração do homem é que torna a pessoa impura. Então, a grande batalha, ela está aqui, ó. O grande campo de batalha está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de cada um. Só que as pessoas vão ficando desequilibradas de uma forma, e desequilibrado chama desequilibrado. Drogado chama drogado. Bebum chama bebum. É verdade? É ou não é? Mas Jogador de truco chama jogador de truco. Quem gosta de violão chama... Automaticamente você vai atraindo pessoas. Então, o ser humano ele é bom, mas ele não está bem. Então junta um monte de pessoas desequilibradas, sem valores, sem princípios, sem filtro para esses espíritos demoníacos, que agora você já sabe do que eu estou falando. O que faz? Guerra, morte, calúnia, fake news, destruição. Então é um bando de louco, mas louco no sentido de perdeu a razão de ser. Se curtiram o conteúdo, não esqueçam de deixar aquele like. Se ainda não fazem parte, inscrevam-se no canal para não perderem as novidades. Até o próximo vídeo.